aí, pessoal, tudo certo por aí? Tá ligado na cidade começando hoje com cara nova? Pois é, e aí, gente, tudo bem? Espero que sim, viu? Pois é, nosso amigo Marvin Pinho tá de férias merecidíssimas, então, por enquanto, quem vai fazer companhia aqui no programa, além do Thiago Bezerra, sou eu, Fernanda Santos. E a gente tá o quê? Tá amando, né? Bem-vinda. A Muito casa obrigada. é sua, sempre foi, você sabe disso. Tamo junto. E ó, vamos ver o que vai ter no programa de hoje? Vamos lá, bora! O debate da vez vai ser sobre discriminação étnico-racial e como a gente pode educar a nossa comunidade. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a fotógrafa Larissa Isis e a professora Fabiola Oliveira. Hoje, o quadro Câmara Repórter vai te levar para conhecer o ProMemória, um núcleo de pesquisa de São José dos Campos que guarda arquivos da cidade, incluindo ações judiciais pela liberdade de escravizados do município. Tem ainda o Tá na Rua, para escutar o que as pessoas da cidade têm a dizer sobre esse tema, e a atividade legislativa com Lucas Guerra. Fica por aqui porque o Tá Ligado já começou. Discriminação racial. A gente não precisa nem aprofundar tanto assim nesse tema para todo mundo entender que isso não é uma coisa boa, né? Não é mesmo, Ti, viu? Nem é caso de ser apenas uma coisa ruim. Discriminação racial é crime. Mas, mesmo assim, vários e vários casos são relatados todos os dias, toda hora. Como é que pode, né? O tempo está aí passando. Como é que a gente trata essa temática na sociedade de maneiras realmente satisfatórias, minha gente? Quem vai conversar com a gente aqui no programa de hoje são as nossas convidadas. A gente está aqui com a fotógrafa especialista em retratos de mulheres negras, a Larissa Isis, e a professora e influenciadora digital Fabiola Oliveira, que produz conteúdos muito importantes sobre a cultura muçulmana e já esteve aqui no programa outra vez. Bem-vinda de volta e você também. Obrigado pela presença. Obrigada. Bem-vindas, meninas, viu? O nosso Tá Ligado na cidade. Obrigada. Ti, eu acho que eu queria começar com a Larissa, perguntando para você da relação da representatividade, que você representa muito bem nas fotos, né? Você sentiu representada a partir das suas fotografias, representando mulheres negras. Eu queria saber de você como que começou esse trabalho, né? E como que você faz esse trabalho hoje em dia, né, também. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá para 2015, né? Quando eu percebi que nas revistas, televisão, qualquer lugar que a gente vai falar com relação à propaganda, não tinha muitas pessoas parecidas comigo. E aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e lá era muito cheio, assim, outdoor, enfim, todo lugar tinham muitas pessoas negras. E aí eu voltei com essa ideia, quer saber? Eu vou criar as minhas próprias referências. E comecei a fotografando amigos, pessoas na rua, em eventos, né? Para criar minhas próprias referências. Porque se eu abrir a revista e não via, deixa eu criar a minha. Exatamente. E funcionou? Você conseguiu fazer esse trabalho tranquilamente ou foi um desafio logo de cara? Porque... na verdade, muitos amigos, assim, começaram a falar, Lari, mas aí isso aí é um racismo reverso. Esse tema, isso é complicado, não, então, né, gente? né? Começaram falando dessa forma, mas eu continuei e chamou a atenção também de muitas pessoas, não só aqui em São José, mas no Brasil, né? Sim. Foi quando me chamaram para dar algumas entrevistas em sites na época que eram mais conhecidos e as pessoas foram conhecendo mais sobre o meu trabalho. Vamos só aproveitar para deixar claro para todo mundo que racismo reverso não existe. Exatamente, tá bom? não existe. Vamos continuar por aqui agora com a Fabiola. Fabiola, quando a gente fala de discriminação racial, acho que a tendência das pessoas em geral já é pensar na cor da pele. E você é uma mulher branca, mas é uma mulher que segue uma cultura diferente, a cultura muçulmana. No teu caso, também é racismo? Sim, embora todo mundo me veja como uma mulher racializada, né? Porque quando se pensa em pessoas muçulmanas, já pensa, né, fora desse padrão, né, do Ocidente, né? O lá, eu sempre falo, o lá, né? O lá é aquela Ásia, África, né? O lá, é o outro, né? Sim. Então, as pessoas me veem dessa forma e acham que eu sou racializada, não me considera como brasileira, né? Mas nesse ponto de discriminação
cai muito na intolerância religiosa também. Tanto no Código Penal, né, existe os dois, né, intolerância religiosa e discriminação racial. Então, eles estão ali juntos, né, porque acontece muito até mesmo no racismo religioso, por exemplo, de outras religiões, principalmente afro-brasileiras, né, que a maioria também são pessoas negras, né, que são adeptas às religiões. Então, a gente fica nesse bolo ali, né. Então, as comunidades que não são cristãs, por exemplo, eu vou falar ali do religioso, fica nessa discriminação, né? Então, eu já passei por muita discriminação por conta da minha vestimenta. Se eu tiro isso aqui, tá tudo bem. Sim. Mas se eu tô com a minha vestimenta, né, como muçulmana, é assim que eu me expresso na sociedade, as pessoas me olham como muito lá, né, num contexto de guerra, me olha como coitada, me olha como, ai, era difícil lá, né? Olha, lá onde, minha senhora, né? Se eu sempre estive aqui, né? É assim, guerra é porque a única coisa que é falado sobre esse lá, né? Que tem muita coisa no lá, é nesse contexto de guerra, né? Nessa coisa ruim, né? Então é algo que já começa essa discriminação de você vem com o lado ruim, aqui é ótimo. Mas que na verdade aqui existe muito preconceito, muita discriminação. Então, assim, não é porque lá é ruim, aqui é ótimo, você tá no paraíso, tá no oásis. Não é bem assim, né? E tem muito, né, Fê, aquilo às vezes alguns comentários que a pessoa nem imagina que tá sendo discriminatória, né? Vai deixando as coisas um pouco normais, né? Vai anormalizando situações que não são legais de deixar normais, né? Não são normais, mesmo, né? Não são normais. Não tem nada de normal em você discriminar alguém. Gente, vamos fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para a gente levar a nossa discussão para a rua, pode ser? Pode ser. Chegou a hora do quadro Tá na Rua com o Vitor Fraqueta. E aí, tia e Fer, tá na rua de hoje, está aqui no centro de São José dos Campos, para bater um papo com as pessoas e saber se elas já passaram ou presenciaram alguma situação de discriminação. Vamos ver o que eles têm para falar? Tem o preconceito do racismo e tem o preconceito que eu vejo muito, aonde o cara nasceu. Se é nordestino, não é boa gente. E são boa gente, porque senão não tinha São Paulo, não tinha Rio de Janeiro, Brasília. Que são muito trabalhadores. Presenciei bastante por causa da racismo, né? Questão de raça. Cor mais escura da parte da minha mãe, meu avô. Aí acaba tendo meio que um preconceito contra ele, né? Que aí sempre é direcionado a macaco, a relação mais pobre, assim. Sempre é direcionado essas palavras para ele. Agora eu tô aqui com a Aralyn, vamos ver o que a Aralyn tem para responder pra gente. Aralyn, você tem quantos anos? Eu tenho 13 anos. 13 anos. Nesses 13 anos, você já se deparou com alguma cena de preconceito próximo a você? Sim, bastante, inclusive. E como que você reagiu a isso? Eu fiquei realmente mal, tentei até tirar satisfação e etc. Esse preconceito foi com você ou com outra pessoa? Me desculpa. Com outra pessoa. Uhum. Geralmente, muita gente ignora, né? Tipo, como se fosse algo normal. Mas eu realmente não acho que é algo que deveria ser aceito. Então, eu tentei tirar uma satisfação com a pessoa, tentar conversar e tudo. Até ela entender que isso é errado e que não é certo. Eu trabalho com eventos e aí tem um garçom nosso que ele é moreno e aí ele estava servindo suco e umas senhoras da mesa não queriam pegar o suco dele. E aí ele pediu para mim ir lá ver se elas pegavam comigo. E aí elas foram e pegaram o suco comigo e depois falaram que não gostaram porque tinha gente de outras cores lá na festa. Infelizmente ainda tem muita situação de preconceito ou discriminação acontecendo e muita coisa ainda precisa melhorar. Eu espero que os comentários de vocês aí no estúdio consigam ajudar a galera a ter uma nova perspectiva de como é o mundo que a gente realmente quer. Eu fico por aqui e até a próxima. Acaba que gera até raiva na gente, né? Escutar algumas das situações que a gente vê aí as pessoas passando. E o caso Aralyn, por exemplo, que é uma menina super nova, de 13 anos, que fez questão de... Não foi com ela o caso, mas ela ia até a pessoa que foi criminosa, né? Eu não vou nem falar preconceituosa, mas que foi criminosa a esse ponto de querer
cobrar uma resposta, né? Larissa, você já viu esse tipo de situação? Como é que você enxerga isso na sociedade? Sobre o que ela fez, por exemplo, é muito importante que se a gente vê alguém fazendo algo errado, que a gente fale, não está certo o que você está fazendo. Para que dessa forma, porque muitas vezes se uma criança presencia isso, ela vai achar que é normal e vai passando de geração para geração, e aí a gente não consegue resolver isso. Então, se alguém chegar e falar, não é certo isso que você está fazendo. A criança olha esse posicionamento e aí fala, opa, não é correto. Né? Por isso que a gente vai passando tudo isso de geração para geração e não acaba nunca. Exato. E acredito que muitas mulheres devem ter relatado, né, durante o seu trabalho de fotografia, vários, né? Acho que deve ter sido uma porta de entrada ali para as pessoas falarem com você, desabafarem com você, né? Porque é um momento muito de sensibilidade ali também, né? A parte da fotografia. Né? Eu tenho um projeto, né, que se chama Cansei, onde mulheres negras seguram uma lousa e escrevem um cansaço ali que tem relação à cor da pele, textura de cabelo, né? E são, assim, cansaços que, independente, porque, né, o tom da pele negra são vários tons. Então tem pele negra mais clara, mais escura. Então, independente do tom da pele negra, independente do lugar, da idade, a gente, infelizmente, divide os mesmos cansaços. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse papo aqui com as meninas do estúdio, com as nossas convidadas. Antes de ir para o intervalo, que a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, não custa nada a gente reforçar algo que já foi dito aqui no Tá Ligado de hoje. Discriminar alguém por causa da raça é crime. Pois é, no passado, em 2023, foi sancionada a Lei Federal 14.532, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. A pena, inclusive, foi aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Para a gente entender melhor, tá? Racismo é entendido como um crime contra a coletividade. Já a injúria é direcionada a um indivíduo em específico. Mas a discussão sobre as consequências desses crimes continua. Por mais que desde 1989 exista a Lei Federal 7.716, também conhecida como a Lei de Crime Racial, nem todas as questões foram tratadas com a mesma rigidez. É que a Lei de Crime Racial, lá do fim dos anos 80, tipificou crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mas a injúria continua tipificada só no Código Penal. Ou seja, a pena de 1 a 3 anos de reclusão continua para injúria relacionada à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Aumentou para de 2 a 5 anos apenas nos casos relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Mas, além da reclusão, a punição de multa também pode ser aplicada em qualquer um desses casos. Muito importante a gente trazer e reforçar sempre essas leis, né? Vamos para mais um intervalo rapidinho, quer dizer, o primeiro, né? Mas daqui a pouco tá ligado, tá de volta. Tem né? mais. É isso. De volta com Tá Ligado na Cidade. Hoje o assunto por aqui é o combate à discriminação racial. E a gente começa agora esse segundo bloco com o quadro Câmara Repórter. Vamos ver o que o repórter Vitor Fraqueta preparou pra gente. Oi Ti, oi Fer, tô aqui na Univap para falar sobre uma parceria super bacana que acontece entre a Universidade, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a nossa Câmara Municipal de São José dos Campos. É o projeto Pro Memória. E a gente vai falar sobre uma pesquisa que tem tudo a ver com o que vocês estão discutindo aí dentro do estúdio, viu? Bora lá conferir. Professora, você pode falar um pouquinho como que foi essa pesquisa, de onde surgiu esse interesse e por que vocês foram fazer esse tipo de estudo? Então, há muito tempo eu já vinha trabalhando com a questão da escravidão aqui na região do Vale do Paraíba e nós trouxemos essa ideia, esse desenvolvimento de trabalho para o Promemória. Então, muita coisa relativa à escravidão do Vale do Paraíba
foi direcionada e trazida para São José dos Campos. Então nós descobrimos muitos documentos do século XVIII, do século XIX, que foram transcritos, e a partir dessa documentação foram feitos vários trabalhos de iniciação científica, de TCC, de artigos aqui, e que resultou depois em um livro, não só de São José dos Campos, mas o livro é de todo o Vale do Paraíba, mas com muita ênfase na cidade de São José, em função das pesquisas desenvolvidas aqui. Aqui no Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento tem uma galera bem jovem trabalhando também para achar coisas interessantes sobre a nossa cidade. Vou começar aqui com ele. Qual que é o seu nome? Gustavo, fala aí um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho no dia a dia. Olha, aqui é um lugar de muita oportunidade para a gente que é estudante de história, e eu gosto muito da parte de transcrição. A gente pega documentos, atas da Câmara do século XIX e vai tendo contato com esse passado da cidade de São José dos Campos, e assim aumenta muito o nosso conhecimento, colabora muito com o nosso conhecimento. Aqui é um lugar muito especial para mim. Elisa, o que você faz aqui? A gente faz de tudo um pouco. A gente transcreve, né, os documentos da ata de Câmara. A gente também digitaliza, né, os documentos do arquivo público, né, os mais antigos. Aí a gente faz todo o processo para postar no nosso site do ProMemória, que estava ali no computador dele. Qual que é a sua função aqui? O que você ajuda? Aqui a gente tem funções diversas, né? A gente tem um quadro para a gente separar os dias e atividades que cada um vai fazer. E o que você está fazendo hoje? Conta aí pra gente. No momento eu estou fazendo uma transcrição de uma ata da Câmara sobre a prestação de contas e uma visita do procurador do governo. Por que você decidiu vir trabalhar aqui na pesquisa do ProMemória? Bom, eu acho que é uma grande oportunidade da gente conhecer não só os documentos da cidade, mas também de trabalhar com a professora Papali e outras fontes que a gente tem disponibilidade aqui. Também a oportunidade de fazer vários artigos referentes à cidade. De volta aqui no nosso estúdio com as nossas entrevistadas, a fotógrafa Larissa Isis e a professora Fabíola Oliveira. A gente viu aí no Câmara Repórter a importância de documentar, e é bom que a gente tenha a nossa história registrada, por mais que a gente não se orgulhe, né, Fabíola, de vários capítulos dela, porque foram terríveis para inúmeras pessoas, e eu acho que é o que traz aquele papo de racismo estrutural. São esses capítulos antigos da história que vão fomentando a cultura, por mais que esteja errada, né? E de repente, em ações no dia a dia, palavras que a gente usa, e foi muito bem pontuado pela Larissa no nosso primeiro bloco, a questão da gente precisar educar as novas gerações. Você é mãe, você tem crianças em casa. Como é que você, como uma mãe dessa nova geração, enxerga essa possibilidade que tem nas suas mãos? Sim, eu falo muito para os meus filhos, né, sobre a diversidade. Eles já têm uma sociedade diversa, né, diferente do que a gente foi inserido enquanto criança, né? Acho que a nossa infância foi muito mais difícil. Obviamente ainda falta muito representatividade, mas eu acredito que os livros estão vindo, né, com mais personagens negros, tem até muçulmanos também. Quando eles se deparam com algum desenho que tenha, né, uma mulher de lenço, eles falam, mamãe tá ali, né? Então, de alguma forma, eles se veem ali, né? Porque eles observam que eles são diferentes de alguma forma, né? Eles estão numa família muçulmana, eles têm origem árabe. Se olhar para eles são pessoas, meninos marrons, assim, né? Eles não são brancos pela passibilidade, né, por, né, olhar, identificar como uma pessoa branca, mas eles têm toda essa origem, né, então, do pai, que é árabe, então você olha eles, tá assustado, não é daqui, né, pelo nome também, então tem toda essa coisa, e acaba tendo essa discriminação por ser diferente, mas eu acho que eles estão envolvidos e eu trabalho muito, né, então o que eu pego de referência de livrinhos, infantis, eu sempre coloco dentro de casa para eles não acharem que eles também não fazem parte, né, porque eu acho que é muito importante esse lugar de pertencimento para eles também. Ali tem uma mulher muçulmana, igual minha mãe e tal, eu vejo na TV, não tá tão distante, né? Mas você encontra fácil esse tipo de material para apresentar para os teus filhos, ou ainda é uma dificuldade, ainda é difícil de encontrar? É um pouco
pouco difícil, mas eu sempre sigo, né, escritores e escritoras que vão tratar ali da diversidade. Até mesmo tem uma escritora que tem um livrinho, é uma mulher negra, né, ela também é mãe, e ela fez questão de colocar uma menininha negra com um lenço. Aí eu fui falar para ela, muito obrigada, né, porque existem muitas mulheres negras que são muçulmanas, né, o Islã também está na África, né, e aqui eu sempre falo dos malês, né, que foram os muçulmanos escravizados aqui do Brasil, né, então eu sempre trago isso para eles, né, então eles observam que existe essa diversidade e tem ali o retrato deles, né, embora pouco, ainda é minoria, mas eles se veem, isso é muito importante, né, e obviamente que a gente precisa de mais, assim como a Larissa, ela iniciou falando, né, eu não me via, né, então, por exemplo, você vê um programa de televisão, né, ou qualquer outra coisa, né, e vê uma mulher ali muçulmana, ou alguém que expressa uma outra religião, ou que expressa de uma forma diferente, ou que tem uma tonalidade diferente de pele, né, então para ter essa diversidade, porque é isso, né, que a gente está falando, quanto mais a gente debater sobre isso, mais a gente vai combater também o racismo, a discriminação racial. Assunto né? tão importante, né, Fê? Pena que nosso tempo nunca dá pra gente falar tudo que a gente gostaria. Que a representatividade, né, Larissa, assim, rapidamente, não fique só em 2015, continue avançando de lá pra cá, nas fotografias, na mídia, né, em todos os lugares. Já melhorou, né? mas Já ainda melhorou. tem muito que melhorar. Exatamente, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Viu que você continua representando outras mulheres negras. Gostaria de ser fotografada por você. Oportunidade. Sabe, vamos lá. Com certeza. Obrigado. E, Fabiola, muito obrigada, viu, pela sua presença também aqui Fabiola mais uma também vez. está firme na rede social, levando informação para as pessoas. Obrigado, gente, por estarem aqui no Tá Ligado, compartilhar os conhecimentos de vocês com a gente, com o nosso público. Eu que agradeço. E antes do intervalo, mais uma informação do Legislativo para você, mas especificamente sobre a Lei Municipal 9.113 de 2014. Ela criou e instituiu o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial em São José dos Campos. O Conselho tem como finalidade, claro, propor políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra, povos indígenas e outros segmentos étnicos da população joseense. E os objetivos não poderiam ser outros, né? Combater o racismo, o preconceito e a discriminação racial, além de desconstruir preconceitos e reduzir as desigualdades. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial é um órgão permanente e consultivo e está vinculado à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Se você quiser mais informações sobre os trabalhos e a atuação do Conselho aqui em São José, você pode entrar em contato pelo telefone 3909-2626. Agora sim, mais um intervalo aqui no Tá Ligado e daqui a pouco tem o quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Até já. De volta com o Tá Ligado para fechar o programa de hoje com um quadro que traz informações sobre os trabalhos na Câmara Municipal para você. É isso, chegou a hora do Atividade Legislativa. Chega mais, Lucas Guerra, que prazer. O Marvin Pinho tomou uma cor. Que bom ter você aqui no programa. Como é que tá? Tudo bem? Você. Bem-vindo mais uma vez. Eu posso falar bem-vindo para Fernanda? Pode, porque também, você né? chegou antes dela. Ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Você chegou antes dela aqui, né? Nessa nova Acompanhando roupagem. a roupagem. Falei Exato. No primeiro dia que a gente ficou com inveja, né? Quem tá nos assistindo... Eu falei naquele momento, o estúdio aqui é apertadinho, o estúdio do Boletim Legislativo fica em frente aqui. Eu falei, nossa, gente, eu quero um estúdio desse para mim também. Tá bem, aqui é seu também. É tudo nosso, então. Outra coisa que é nossa é a Câmara Municipal e os trabalhos feitos aqui. O que você trouxe pra gente hoje, Lucas? Então, eu fiquei sabendo que o tema do programa de hoje era ligado à discriminação racial, racismo. Primeiro, eu queria elogiar o tema, eu acho que é um tema extremamente sensível e é muito importante a gente abrir espaço para conversar sobre esse assunto, principalmente num programa como Tá Ligado, que é um programa que tem uma linguagem um pouco mais jovem, a gente trabalhar isso desde dos jovens, essa consciência, a gente faz adultos conscientes também, a gente consegue transformar. Segundo, eu queria falar que a Câmara é também muito consciente nesse tema, né? São vários debates que acontecem no Legislativo envolvendo o combate ao racismo e à discriminação racial.
Inclusive, a Câmara tem projetos na área, e eu queria citar aqui, para todo mundo que está em casa saber também, um projeto em tramitação aqui na Câmara, que fala sobre o combate à discriminação racial, mas em estádios de futebol. Olha. A gente sabe que esse é um tema ainda muito latente, né? A gente continua assistindo, tristemente, casos de racismo em estádios, em jogos de futebol, né? Aconteceu com o jogador Vini Júnior, né? Uma situação bem triste, e a gente não quer que isso aconteça. Então, a ideia desse projeto, que está em tramitação, viu, pessoal? O projeto, ele ainda não foi votado na Câmara, então ele não está em execução, é uma proposta ainda, uma ideia para que, em casos de racismo ou discriminação durante um jogo de futebol, o time também vai ser penalizado. Olha. Ou seja, caso a pessoa que cometeu o ato não for identificada, quem responde é o time. Então, se a pessoa foi identificada, existe uma cobrança, uma multa em relação a isso, e existe uma multa para o time se não conseguir identificar esse infrator. A multa para o time, inclusive, é bem extensa, bem alta. A multa, agora eu não lembro o valor, mas eu acho que, dependendo da residência, passa dos R$30 mil. É uma grana. Mas tem um contraponto que eu achei bem interessante, porque se a gente fala de consciência, uma das ideias do projeto é que, se o time conseguir fazer campanhas educativas voltadas para combater o racismo entre os jogadores, entre a torcida organizada, você pode suspender essa cobrança. Ou seja, você faça um poder público também incentive os times a atuarem em campanhas educativas para combater o racismo. Isso é muito importante. Muito legal. Porque a gente até pode pensar, não, mas é uma medida aqui que o time tem a ver. O time tem tudo a ver, gente. Se o torcedor está agindo daquela maneira dentro da casa do time, o time precisa sim ser responsabilizado por isso. Então é uma medida necessária. E já vem acontecendo, né? Se a gente for ver notícias, né? Acaba acontecendo essas punições, né? Do time, da torcida não poder assistir ao jogo por algum caso que aconteceu. Isso já vem acontecendo, algumas ações aí dentro dos times, então estamos avançando também nisso aí. E existe aquela máxima que ainda é triste, né? Se não vai por bem, vai por mal. Exatamente. Então, acho que uma vez que você responsabiliza o time, ou até indiretamente, toda a torcida, né? Porque se você penaliza o time, a torcida também se sente penalizada. Então, é uma maneira da torcida falar, poxa, a gente não pode fazer. A gente vai, né, trazer problemas para o nosso time se a gente agir dessa forma. Então, vamos combater o racismo. Perfeito. Discriminação, preconceito, crime não pode ser tolerado jamais. Então, obrigado pelas informações, Guerra. Eu que agradeço e, mais uma vez, seja bem-vindo. Vai me ver alguns outros programas ainda, até a volta das férias do Marvin. E obrigado você também, né, dona Fernanda? Muito que obrigada honra a você. ter essa menina aqui com a gente, a coisa linda. Obrigado pela companhia hoje. Semana que vem tem mais. Tem mais. Semana que vem tem mais, gente. Outro tema, outros bate-papos gostosos como esse. Me senti muito confortável. Obrigada pela recepção. Muito obrigada mesmo. Então, um beijo pra você. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau.